Tá gravando? Então bora. Tati, olha isso. Há 12 anos a gente se conhece. Há 12 anos num box de crossfit, suada, sem fôlego, suja. E agora a gente está aqui fazendo o nosso próprio podcast. Amiga, como que a gente veio parar aqui? Não sei, não tenho a menor ideia. Mas a verdade é que a gente sabe. Nós temos profissões muito complementares. Embora as pessoas achem que não, né? Embora ninguém pense nisso, e esse é o motivo do nosso podcast. Né? Pesquisamos e até agora não tem nenhum podcast que fale de finanças e saúde mental. E tudo isso está diretamente interligado. Totalmente, Má. O que eu mais vejo, assim, no meu dia a dia, são pessoas que buscam soluções financeiras, mas que, na verdade, o que elas precisam é de saúde mental. Né? E uma coisa puxa a outra. Então, vou te falar bem a verdade, eu sempre tive essa vontade, né, de poder falar de assuntos não só de finanças, né, mas poder falar de vários assuntos dentro de um só. E aí eu falei, cara, a gente precisa colocar isso tirar do papel isso, né? E na hora eu pensei em você, justamente porque, cara, o nosso assunto ele se completa. É isso, as nossas conversas, a gente começa falando de filosofia, daqui a pouco a gente está discutindo qual que é o melhor tênis de crossfit do momento, já discutimos qual que é o próximo restaurante, a próxima viagem, mas sempre tem profundidade os nossos assuntos. Eu e a Cris, nossa amiga, eu falo isso com toda certeza, né? E percebemos também essa questão da credibilidade mesmo. É muito comum que as pessoas venham nos perguntar dicas de viagem, de investimento, de restaurante, de roupa, né? Nossos amigos, o mesmo círculo, e viramos essa referência mesmo, né? Exato. E aí uma coisa que eu vejo também, quando eu sou uma consumidora de podcast nata. Cara, eu adoro escutar podcast quando eu tô em casa, eu tô no carro. E qual que é a sensação que eu tenho de um podcast? Primeiro, às vezes a gente não tem acesso àquela pessoa que está ali no podcast, ou eu me sinto parte daquele assunto. Eu falo, cara, eu queria tanto conversar com alguém a respeito desse assunto e hoje eu não tenho acesso. Então, por que não fazer a nossa roda de conversa aqui, né? Exatamente. Inclusive, né, uma das ideias iniciais era muito conteúdo, porque nós temos muito conteúdo, né? Eu estou sendo a narcisista aqui do podcast, mas é verdade, temos conteúdo tanto, né, o nome, saúde mental, falar muito do nosso lado de finanças, da sua profissão, de saúde mental, como elas acabam se intermeando, mas também falar tudo isso, como tudo isso afeta nossa vida, viagens, hobbies, treinos, roupas, porque quando a gente para pensar, tudo tem que ter essa questão, saúde mental e finanças. Se você não está bem emocionalmente, você não vai viajar, você não tem um hobby, e se você não tem o financeiro também para fazer tudo isso, não funciona. Uma coisa não existe sem a outra. Exatamente, está tudo interligado. Exatamente. E peraí, antes de tudo, galera, esse aqui é o nosso primeiro episódio do Saldo Mental. Então, tenho certeza absoluta que quem está assistindo esse primeiro episódio são nossos amigos, familiares, a galera do treino, a galera do trabalho. Então, é o seguinte, por favor, galera, agora todo mundo se inscreva no canal, dá aquele likezinho para fortalecer não só a nossa amizade, né, mas levar o podcast mais para frente para muitas pessoas. Eu não queria falar nada não, mas já quem me conhece sabe a listinha negra aqui de quem não se inscreveu e não deu aquele like. Veja bem, né? Mas acredito que vai ser bem interessante todos os assuntos por aqui. Inclusive, algo que a gente costuma conversar muito e quando começou a surgir toda essa ideia do podcast, é que nós temos personalidades muito diferentes e complementares. A Tati já tá fazendo uma cara ali, dá uma olhada. Claramente, né, gente? Você tem que falar pra Mayra, dá uma segurada aí, por favor. O logo escolhido reflete isso, as cores e tudo mais. E a questão é que nós somos pessoas diferentes no nosso PF, pessoa física, Nossa, totalmente. E no nosso PJ. Então, eu queria perguntar para você, porque às vezes, inclusive falando muito, né, da minha área de atuação, saúde mental, as pessoas
não percebem os próprios comportamentos delas, seja com relação às finanças, seja com relação a adoecer, a doença mental. Então, vou aproveitar aqui para já ficar bem descontraído esse início de podcast, bate-papo, e deixar a Tati falar um pouco do comportamento da Mayra. Não, inclusive, quando surgiu esse projeto, achei que ia ser uma ideia muito legal, porque nosso perfil comportamental é totalmente diferente. Mayra, aquela pessoa, gente, super empolgada, extravagante. Eu não sei como não saiu briga na hora que a gente foi criar o nosso logo, inclusive, tá? É só porque tinha pink. Não, tá? ela queria o pink. Eu falei, você tá doida? Não. Então você vê como eu tenho o meu lado conservadora e ela o lado dela super criativa, né? E, inclusive, respondendo até a primeira pergunta que você fez lá atrás, Mam, como que a nossa amizade perdurou assim tanto tempo. Eu acredito muito que seja por conta disso. Por a gente ter perfis comportamentais, assim, jeitos de ser tão diferentes que no final a gente se completa, uma respeita a outra, né? E se completa. Se eu pudesse falar quem é a Mayra como amiga, pessoa física, e eu tenho certeza aqui se você é amigo da Mayra e tá vendo ela, escreve também nos comentários se vocês concordam comigo ou não. A Mayra é o tipo de pessoa que, se você tiver num aniversário, pode ter 50 pessoas, 100 pessoas. Ela vai ter conhecido todo mundo da festa, vai estar do outro lado da festa conversando com a vozinha, vai já ter feito uns 30 amigos, best friend forever, ou então ela vai estar dançando lá no meio da pista. É uma pessoa que você vai escutar a risada dela de longe. Sabe aquela pessoa que tumultua o rolê? Pois é ela. Só que outra parte que ninguém conhece é a Mayra, que além de ser uma amiga leal, é uma pessoa extremamente responsável. E o que eu achei muito legal também, que tanto eu quanto ela, a gente está num movimento agora tanto de carreira e de negócio, que você vem mostrando esse lado que as pessoas não conheciam. Então, quem conhece a Mayra, pessoa física, só via essa Mayra, a boa praça da galera. Então, gente, onde a Mayra chega, todo mundo gosta dela, tá? Ainda bem, eu achei que ia ser o tumultua de um jeito ruim. Gente, o tumultua é de um jeito bom, tá? Sim, eu tumultuo, eu agrego, eu agito a festa, por favor, vamos exemplificar isso daí. Você falou a palavra certa, você agita a festa. Gente, que entretenimento chama Mayra, tá? Pode chamar, psiquiatra e entretenimento. Inclusive, agora em sua defesa, né, mostro para vocês, se você fosse falar quem que é a Mayra hoje, como você se descreveria? É legal essa questão mesmo do comportamento, porque a Tati me vê de uma forma muito verdadeira, e eu sei realmente isso. Eu acho que depois do meu acidente e desse ano para cá, eu comecei talvez até a mostrar um pouco mais esse outro lado para as pessoas, que você que era mais próxima, já sabe, falou um pouco aqui do que a gente fala, entre aspas, o PJ, né? Então, eu sou essa pessoa que agita, essa pessoa que agrega, mas em quem eu realmente confio, eu sou muito amiga, eu sou muito próxima, eu sou muito verdadeira. Ao mesmo tempo, eu tenho o meu lado sério. Gente, eu fiz faculdade de medicina, eu sou psiquiatra, eu estudei 9 anos, eu adoro estudar, eu adoro ler, eu amo morar sozinha, eu adoro meu cantinho, amo minhas práticas de yoga. Isso é verdade. Embora você tenha muitos amigos, goste de estar sempre no... Gente, a Mayra. Sabe aquela pessoa que, no aniversário dela, reúne todas as tribos? Ela, você olha assim, você não entende como as pessoas chegaram ali, porque as pessoas são muito diferentes. Mas no final todas as pessoas estão conectadas por sua conta, né? Exato, porque meu aniversário sempre tem o grupo do mergulho, o grupo do kitesurf, o grupo do wakeboard, o grupo do yoga, o grupo do crossfit, o grupo dos médicos. Então você vai ver gente de terno, vai ver gente que chegou de chinela havaiana, que acabou de voar do Ceará para cá, o pessoal que chegou de viagem, e todo mundo se reunindo. Mas justamente por isso, minha profissão também me trouxe isso, a minha forma de viajar, de querer agregar as pessoas, de entender que apesar das diferenças de comportamento, né, todo mundo pode se dar bem e que todo mundo sempre vai ter algo para oferecer. E aí que entra a seriedade talvez do PJ. Eu unir tudo isso para me tornar uma empresária, me tornar uma escritora, que vem livro por aqui que vamos lançar no podcast. Mas você é uma psiquiatra diferenciada, porque tenho certeza absoluta que é unânime essa opinião, porque quando você pensa num psiquiatra, o que você pensa? Aquela pessoa desarrumada, cabelo bagunçado, e se você for numa consulta com ele, você fala, ele tá pior do que eu.
Eu tenho licença para ser excêntrica, entende? É isso que eu falo para elas e que as pessoas têm que começar a entender o que vai acontecer aqui nesse podcast. Como psiquiatra, eu sempre digo isso: licença poética para ser excêntrica. A minha excentricidade acabou indo para esse lado dos esportes radicais, de estar aqui vestindo uma camisa de seda ao mesmo tempo que eu estou aqui vestindo um Nike, né? E essa coisa tudo junto e misturado. Então, isso que a gente fala de PF e PJ. Possivelmente os meus pacientes que estão assistindo aqui esse episódio, nesses primeiros minutos, já não estão muito reconhecendo a doutora lá do consultório, que é descontraída, mas talvez não tanto assim. Né, essa seriedade de médica, de postura, de estudar, e eu não vou parar de levar isso para o meu consultório, mas acho legal se eu puder levar isso também para eles, né, e meus pacientes conhecerem um pouco mais, e finalmente eu comecei a me abrir esse ano, para os pacientes conhecerem uma Mayra que eles não conhecem, um pouco da minha vida pessoal, um pouco disso aqui, e os meus amigos não tão íntimos também conhecerem um pouco dessa seriedade. Então, a gente poder falar muito aqui de finanças, de saúde mental, de filosofia, que eu já posto muito texto lá no Instagram, mas trazer também um pouco esse lado mais sério aqui para quem não conhece. Gente, agora Mayra escritora. Inclusive, faremos um episódio só sobre esse livro, que fica para o próximo episódio, tá? Então você não vai perder. É isso. E agora, já falamos muito de mim, que eu falei que eu tô sendo a narcisista aqui desse podcast. Dá uma segurada aí, viu, Mayra? Então tá na hora da avaliação psiquiátrica da Tatiana Mirac. Não, psiquiatra não. Como amiga. Senão o pessoal vai espantar o pessoal aí. Não, eu realmente gostaria também de falar um pouco, de apresentar para vocês a minha parceira, a minha sócia, né, Tatiana Mirac, um pouquinho do PF e do PJ. Porque justamente a Tati seria o meu posto complementar. Ela é exatamente uma pessoa que, na pessoa física, ela é uma pessoa talvez um pouco mais séria, um pouco mais desconfiada, ela demora um pouco mais para se abrir. Com quem ela tem intimidade, comigo, no caso, ela se abre bastante, mas ela demora um pouco mais para confiar, para abrir, ela tá um pouco mais ali, sempre na dela. E com a PJ dela, trabalhando hoje com a parte de finanças, de seguros, tendo que conversar com o cliente, sendo mais simpática, mais aberta, abrir o Instagram, falando para cima e para baixo. Até virou piadinha isso, na verdade. Né? Então, você, Tati, é muito nítido isso, que você é essa pessoa mais extrovertida, né, no seu trabalho, você se mostra mais, se esforçou mais para esse lado, e na pessoa física você é uma pessoa mais resguardada. E isso que é o maravilhoso, né? Nós podemos ter as duas pessoas dentro da gente, elas conviverem e se completarem, principalmente quando a gente fala em amizade, em trabalho, em tudo isso, né? Eu acredito muito que perfis comportamentais diferentes, eles se completam em todas as áreas. Em todas as áreas. E é muito engraçado, né? Hoje, como eu trabalho, eu tenho uma exposição ali nas redes sociais, nas minhas conversas comerciais mesmo. E aí, se em algum momento eu falo, né? Falo, nossa, mas você não tá entendendo. Eu sou uma pessoa que eu sou tímida, gente, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou super, digamos assim, introvertida, né? Não é pessoa física. É difícil mesmo para eu fazer uma amizade. E quando as pessoas me vê falando, conversando, fazendo amizade com todo mundo, eles falam, nossa, não parece a mesma pessoa. Mas... E tá aqui fazendo um podcast, vamos lá, isso que é timidez, nada como ter uma psiquiatra. Exato, gente, valorizem isso, por favor. Inclusive, quando eu vejo, né, no meu dia a dia, quem é a Tati de fato, tanto a pessoa física, eu ainda faço um esforço para eu trazer a Tati da pessoa jurídica, a pessoa física também no meu dia a dia. Então eu falo um esforço diário, porque a gente também tem que melhorar sempre. Né? Então, cada pessoa que eu converso no meu dia a dia, nas minhas reuniões, é um perfil também diferente, né? Então, gente, eu como trabalho... No final, o que eu sou também? Vendedora, né? Então, no final, a gente tem que se conectar com todo mundo. Então, eu vejo até essa característica, né, da gente poder transicionar em diversos perfis como se fosse a nossa criptonita. E isso é o mais saudável. E a Tati tem algumas peculiaridades, porque a ideia desse podcast também é trazer... Nós temos muitas histórias, muito conteúdo e muitas coisas muito inusitadas. Nesse primeiro,
a ideia é essa nossa apresentação e conversar aqui um pouquinho com quem ainda não nos conhece tanto e trazer um pouquinho do início dessas histórias. Para quem não sabe, a Tati já foi modelo e morou na Guatemala. Nossa, Conta aí. Foi. Pra você ver, né, como o mundo dá volta, gente. Eu falo, hoje eu tô onde eu estou, né, trabalhando com finanças, foi muito por uma necessidade que eu tive da minha vida, né. Então minha mãe, ela praticamente me criou sozinha, ali, então por uma necessidade eu fui fazer uma experiência, boa parte da minha experiência, ela não veio da faculdade, ela veio da minha vivência, né. Então da necessidade de eu me planejar financeiramente, para eu poder conquistar as minhas coisas, né. Então eu sempre fui daquela de ir lá e fazer, ir lá e fazer. Tá com medo? Vai com medo mesmo assim. Então eu passei inclusive um período na Guatemala, eu fui meio que no escuro para trabalhar como modelo, morei fora durante esses 2 anos, assim, foi uma escola de vida, né. Então, se eu olhar toda a trajetória, quanta coisa que a gente tem para contar. A mesma coisa com você, de quando você, estudava medicina, depois da medicina você foi para o Egito também, né. Exatamente, exatamente isso. Eu tenho algumas experiências também bem diferentes de vida, né? Eu cresci no interior, fiz faculdade no interior, na Faculdade de Medicina de Catanduva. E quando estava na faculdade, né, a gente tem um intercâmbio lá da FLMS, que você pode escolher o mundo todo para fazer esse intercâmbio, não? A gente faz por volta do terceiro, quarto ano de faculdade, que na verdade é um mês fora, né? Um intercâmbio de um mês, 5 semanas. E as minhas opções eram Egito e Índia. Imagina, minha mãe adorou, né? Impressionante. Se ela tiver agora que ela assistiu o podcast, ela vai lembrar Por que você disso. escolheu o Egito? Justamente eram as minhas opções porque eu pensava, eu sempre tive essa curiosidade de ter muito conteúdo, de conhecer pessoas diferentes. Então, na minha cabeça, o intercâmbio, por ser muito curto, não necessariamente é um lugar de grande aprendizado científico, mas ia ser uma grande escola, talvez de cultura, de convivência. E eu tinha certeza que para a Europa, para os Estados Unidos, indo como intercambiário, indo como turista, como eu vou hoje, a experiência seria muito parecida. Agora, ter essa experiência de me emergir numa cultura completamente diferente, de religião diferente, seria muito, muito gratificante, me faria crescer como fez. Né? Então, eu vou contar em algum podcast essa história que eu passei 5 semanas no Egito, no intercâmbio, e foi super bacana. E depois outras viagens malucas A também que eu gente pode resolvi fazer fazer. um episódio só de viagens, né, porque, gente, isso daqui, o difícil dela de gravar, de a gente iniciar isso por conta das viagens, né, então o que não falta são histórias de viagens pra gente contar. Exatamente. E como a gente está falando, muito conteúdo aqui que nós temos sobre tudo, né? E a viagem, novamente, traga o leque de volta para o nosso saldo mental. Porque para viajar a gente precisa do quê? De dinheiro e estabilidade emocional. Embora as pessoas não pensem assim. As pessoas muitas vezes viajam, e eu vejo isso no meu consultório, como uma fuga. Então, no Nossa, momento total. onde a vida está ruim, no momento onde teve uma quebra de um relacionamento, de um problema ou de um estresse. E o que acontece? As pessoas dispõem do dinheiro financeiramente, ou às vezes nem tem, porque está como fuga e aí se endivida. Não é verdade, Faz um Tati? crediário ali, parcela em 12 vezes. Ela fala: "Não, eu vou viajar porque só se vive uma vez", só que ela não pensa no depois, né. Exato. E aí, junta essa questão financeira, a pessoa se endividou ali por causa de uma viagem e, no fim das contas, nem aproveitou, porque ela não estava com a saúde mental em dia para viajar ou para aproveitar, né? Claro, quando é um estresse pontual, né, não é algo que chega a ser uma patologia, né, uma doença mesmo. Ah, tô num ritmo de trabalho super acelerado, tô mais estressado, vou tirar umas férias para desopilar, isso é super saudável, desde que a Tati pode falar para vocês. Com organização, né. E o que eu vejo muito, assim, hoje dentro dos meus atendimentos com planejamento financeiro, as pessoas elas buscam consumo, seja em comprar alguma roupa, fazer alguma viagem, primeiro por impulso, e porque ela tem alguma necessidade, né. Então uma ansiedade que ela tá ali, ela fala: "Não, eu vou comprar porque eu mereço", aí vira várias comprinhas no cartão de crédito, onde chega no final do mês, essa pessoa inclusive fica com medo de conferir o extrato bancário ou o extrato do cartão de crédito. Isso vai causando uma ansiedade nela.
E na hora ela acha que o ganhar mais vai resolver. Só que a questão dela não é financeira, porque se ela ganhar mais, o padrão de vida dela vai continuar subindo. O problema dela não é financeiro, é mental. E ela continua buscando esse buraco, né, até tentar suprir, né, uma dopamina, um vazio que ela não vai preencher. E aí entra esse vínculo. Então, cada vez mais ela vai se endividando, a saúde mental mais indo para o buraco, porque aí já virou uma bola de neve. Né? A pessoa está gastando por impulso, ou está gastando para compensar uma dor, ou uma ansiedade, ou até cultural. Né? Vamos falar aí, Tati. Tem também esse gasto cultural do e ter um padrão de vida. Agora eu ganho mais, então eu preciso ter um padrão de vida mais alto. Então eu preciso ter o carro tal. Você deve ver muito aí, né, Tati? O famoso dublê de rico também tem, né? Exatamente. Dublê de rico. Então eu falo que quando a gente fala em planejamento financeiro, no final, eu acho que nem o final, o principal do planejamento financeiro não é a planilha. O planejamento financeiro não é planilha, ele é 100% comportamental. E as pessoas, elas não têm noção disso. Ela acha que ela resolver, ela colocar as contas dela, todas as contas dela em uma planilha vai resolver. Mas não é isso que vai resolver. O que vai resolver vai ser o comportamento dela. Inclusive, quando eu vou estruturar um planejamento financeiro estruturado, uma das primeiras coisas que eu faço dentro do planejamento é a gente colocar prioridades. Então, exemplo, uma pessoa que casado, com filhos, talvez a prioridade dela seja pagar os estudos dos filhos. Só que se eu falar que para mim ou para você que a gente não tem filhos, hoje uma das minhas prioridades, do topo das minhas prioridades, é o viajar. Então tá, eu vou fazer dentro do meu planejamento financeiro, colocar a viagem como minha prioridade, vou trabalhar para organizar isso para quando eu for viajar, eu esteja tranquila e não na hora que eu pisar de novo na minha casa eu penso, nossa, como que eu vou pagar isso? Porque é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Exatamente. E essa questão do como vou pagar isso, a pessoa já adoeceu. Ela já está doente ali. Ela já está com uma crise de ansiedade, já está com estresse, já está com queda de cabelo, não dorme, acorda à noite pensando nas contas, e isso já vai gerando sintomas, às vezes até crise de pânico, com taquicardia, alteração neurobiológica, e ela muitas vezes se recusa, inclusive, a aceitar que foi a questão financeira. Porque a verdade é que ninguém chega no consultório, Tati, falando para mim assim, doutor, eu tô aqui porque eu tenho um problema financeiro e fiquei ansioso por causa disso. Às vezes o paciente passa 3 consultas ali, né, falando que tá estressado, falar dos sintomas, para eu tentar buscar e caçar e pescar ali que realmente ele está completamente endividado. Mas agora uma coisa prática que eu acho que pode ser benefício para todo mundo que está em casa agora, Mayra. Quais seriam, assim, se você pudesse colocar 3 coisas que as pessoas poderiam prestar atenção para pensar se de fato ela não teria que buscar uma ajuda médica? Normalmente eu falo que é o básico da saúde mental: sono, alimentação e humor. Então, sono. As pessoas normalizaram dormir mal. Né? Então, você vê até meme, né, no Instagram, dormir, esses memes do básico, né? Dormir 7 horas, treinar, beber água, um sonho. Eu falei isso para uma paciente, inclusive, hoje. Um sonho? Você não está fazendo isso, esquece, você tem que estar aqui mesmo passando comigo, porque isso é o básico. Então, se você não está conseguindo dormir ali suas 6, 8 horas bem, acordando, se sentindo, né, realmente revigorado, que esse, inclusive, é o maior sinal de qualidade do seu sono, não é um relógio, não. É você dormir e acordar se sentindo descansado, independente se você dormiu 5 ou 8 horas, a média de 6 a 8. Tá conseguindo se alimentar bem, né? O que é se alimentar bem? Não é dieta, não é ter 5% de gordura. É uma dieta adequada. Pô, eu como bem, via de regra eu vou no almoço, eu como ali, né? Uma proteína, né? Seja ovo para os vegetarianos, seja, né, carne, peixe, né? Como um carboidrato sem culpa, como salada, como legumes. Faço uma média aí de 3 a 5 refeições por dia, sigo uma alimentação saudável, de vez em quando como um docinho, como uma besteira. O docinho pode comer. O docinho pode comer, gente. Está liberado o docinho, desde que não com compulsão. Porque a ansiedade traz isso. Então, os 3 pontos: sono, alimentação, porque é isso, comer demais usualmente é sinal de problema psíquico. Você está falando aqui, eu estou pensando em várias coisas que você falou, né? Comer por ansiedade, que inclusive está outro ponto que a gente pode trazer.
Para quem não sabe, gente, eu já fui obesa. A gente esqueceu desse ponto, né? A gente esqueceu desse detalhe, bem Exato. importante. Acho que deveríamos, inclusive, trazer fotos para esse podcast. Ia ser interessantíssimo um Não, episódio dedicado a isso. não, já não bastasse a foto que ela queria colocar minha. Gente, a gente tem uma foto aqui, ó, que a gente tirou no ano novo, a foto tá linda, né? Mas ela queria trazer uma foto minha, horrível, horrível. Eu falei, não, para quem tem uma amiga assim, não precisa de inimiga, né? Agora quer me trazer foto de quando eu era obesa? Não, não. Gente, a foto estava linda, tá? Mas voltando ao nosso assunto, a questão então do sono, a questão da alimentação e a questão do humor mesmo, né? Então, o humor é justamente isso. Tá com muita irritabilidade, porque, claro, uma coisa é me estressar ali com o meu chefe, tive um problema no trabalho, outra coisa é tô estourando por qualquer coisa, tô brigando por qualquer buzinada do trânsito. Mas tem gente que acha que isso que é o normal, né? As pessoas Normalizam algumas coisas que não deveriam normalizar, né? normalizam o que não é basal, né? Então, não dormir bem hoje é normal, deitar na cama com o celular aqui na mão, escrolando, isso ficou normal. Brigar com todo mundo na rua, com a Ter família compulsão inteira. alimentar e precisar tomar Mondiaro ou tomar Mondiaro para perder 3 quilos, porque, em vez de levar meu whey, eu como salgadinho, então vou tomar um Mondiaro para não ter vontade do salgadinho. Sem falar que tem gente que toma remédio para dormir, toma o outro para ficar ligado durante o dia, e tudo isso no mercado negro e não busca ajuda de um profissional responsável, né? Inclusive, o que eu vejo muito hoje, quando a gente fala até de psiquiatria, as pessoas ainda existe, né, aquele preconceito que só busca um psiquiatra quem tá quase doido, né? Exatamente. E entra justamente onde você falou. A pessoa daí entra nesse bolo de ir normalizando esse tipo de coisa, assim como ela normaliza o problema financeiro, todo mundo tem uma dívida, o país está num momento ruim, e aí eu não estou dormindo bem porque eu estou com problema financeiro, mas não é isso que está causando, porque é normal não dormir bem. E aí você vê 100% essa questão interligada das finanças, da saúde mental, e a pessoa entra num bolo que ela não consegue mais sair. Porque é isso, aí passa no médico, o remédio é caro, o plano de acompanhamento, que é um cuidado real, que vai oferecer tudo o que ela precisa, que é nutricionista, psicologia, que é inclusive o que eu faço no meu consultório, o plano é caro, agora eu não tenho dinheiro para pagar. Só que a questão é, você não tem dinheiro para pagar, mas se você não investir nisso, você nunca vai ter dinheiro também para pagar. Não, e aquilo eu vejo muito isso, não é questão de ter dinheiro, que muitas vezes não é prioridade para ela. Ela prefere o quê? Ir lá, comprar um Monjaro por conta própria, e vamos ver no que isso vai dar, eu vou me resolver sozinha, né? Só que tem a questão também, se ela se resolver, quanto tempo isso vai demorar? Gente, temos um negócio. É isso, vou levar a Tati para os meus planos de acompanhamento. Pode contar Vai comigo. fazer consultoria financeira para os meus pacientes. Isso seria inovador. Vamos deixar esse leque aqui, deixa anotado aí, gente. O que vocês achariam do comentário? Talvez ali junto da psiquiatria. Bastante gente precisaria, será, de um aconselhamento financeiro, se isso fizesse parte de um tratamento. Vocês acham que seria bacana? Gente, vocês estão vendo que nossa conversa é assim, né? São várias abas abertas. Algumas a gente vai colocando aqui, ó, para depois ir buscar. Exatamente, ó, vamos mexendo aqui. E espero que todas as conversas sempre continuem fluindo desse jeito. E me conta, Tati, agora um pouquinho. Então, eu fiquei falando aqui muito sobre essa questão da saúde mental, dos primeiros pontos. A pessoa também não se endivida do nada, vamos combinar. E como a pessoa começa a perceber qual poderia ser um ponto de alerta, porque é isso, as pessoas vão se enganando. Isso é um investimento. Isso eu mereço. Aonde seria o ponto de alerta e aonde você indicaria para uma pessoa, de repente, pensar, pô, isso aqui realmente mereceria, sei lá, um empréstimo, um parcelamento, ou entrar numa dívida, isso não. O que ajudaria a gente ver o que realmente vale a pena e o que vai causar um endividamento ou o que realmente é um investimento? Tanto de patrimônio, eu acho que é mais fácil as pessoas definirem, né? Mas investimento pessoal mesmo, Qualidade de de felicidade, vida. de qualidade de vida. Eu acredito que qualquer esforço que você faça, que você não tenha recompensa em curto prazo, ela não é sustentável. Então, muitas pessoas pensam o seguinte: eu tenho um objetivo financeiro, eu vou tirar tudo que eu estou fazendo, então eu não vou sair, eu não vou aproveitar com a minha família, não vou sair com a minha namorada, eu não vou fazer uma viagem. Só que isso ele não se sustenta no longo prazo. Então, o que a pessoa faz? Ela quebra e ela vai para o extremo disso.
ela vai para o extremo. Então, o que eu vejo quando a gente fala em finanças, a gente tem muito esse viés do eu mereço, ou então o brasileiro também, ele foge de assuntos que ele acha que são difíceis, que é o quê? Olhar o saldo bancário, pensar num imprevisto. Outro dia, tem vários memes na internet também, né? Ah, eu tenho dinheiro para viver o resto da minha vida, mas eu tenho que morrer amanhã, né? Então as pessoas, elas pensam o quê? Que nada vai acontecer com ela, que a vida ali, ela tá no país da maravilha, só que a gente sabe que o dia a dia não é assim. E eu Então, sou um exemplo disso, né? Eu acho que quem acompanha já a gente aqui no Instagram sabe o que eu passei, né? A Tati, que fez o meu seguro de vida, eu sofri um acidente gravíssimo em dezembro, né? Eu gastei aí uma quantia altíssima, né? Aqui acho que no podcast eu posso falar, foi cerca de R$ 200.000. E se eu não tivesse um seguro de vida, um seguro de viagem, tudo segurado, me organizado financeiramente, eu estaria frita. E quem cuida da minha saúde financeira, né, das minhas finanças, essa parte de seguros, é a Tati, inclusive. inclusive você virou um case, né, eu não costumo compartilhar, né, as histórias dos meus clientes, mas você até pela nossa amizade, confiança e relação, próxima que a gente tem, você até fez um depoimento, né, para mim nas redes sociais, então eu utilizo muito esse depoimento como uma prova, porque o que eu falo, se a gente pensar hoje quem é a Mayra é essa pessoa que faz várias atividades de esportes radicais, então a probabilidade de acontecer alguma coisa com você era muito maior nesses esportes doidos que você faz, que é pular da ponte, vai fazer kite, vai fazer wake, vai andar de ponta cabeça, vai plantar bananeira. Então ela estava num risco em todos os esportes que ela faz. Mas o acidente aconteceu como? Num acidente de carro. Um acidente de carro, que é algo que eu nunca imaginei. Tanto quando eu coloquei lá que eu tinha sofrido um acidente, todo mundo começou a me mandar mensagem no Instagram. O que aconteceu? Foi o kite? Foi o mergulho? Foi eu? Não, gente, foi um acidente de carro, sem bebida envolvida, não, ninguém tinha bebido. Uma besteira de não terem avisado em um país diferente que a gente deveria dirigir na mão inglesa. Você vê, a responsabilidade muitas vezes não é só nossa quando o imprevisto acontece, ele é de um terceiro também, né. Então eu sempre coloco a sua história, Mayra, como um exemplo para mostrar justamente que, embora você fosse uma pessoa super responsável e planejada, ainda assim o planejamento que você fez, né, tanto com seguro, reserva, seguro viagem, tipo, pensar em tudo foi o que fez a diferença para você poder se recuperar, ficar tranquila, trabalhar tranquilo. Então, muitas vezes não, a maioria dos brasileiros, eles fecham os olhos para essas coisas. Então ele pensa assim: "Ah, na hora que acontecer, eu vejo o que eu vou fazer", né. E outra coisa que eu vejo muito dentro dos meus atendimentos de planejamento financeiro, as pessoas elas não pensam no longo prazo. Então hoje, se a gente pensar que a realidade do viver muito é uma realidade, você pensa, agora eu vou entregar aqui, gente, se você olhar uma pessoa com 40 anos, que é a nossa idade, tá, embora não pareça. Olha aqui, gente, tá? O O Botox não tá botox. tão em dia, mas ok, estamos aqui, passamos do 40, por Exa isso tirando os sonhos da gaveta. exatamente. Nunca é tarde, né. Nunca é tarde. Mas antigamente, eu lembro, assim, quando eu era criança, você via uma pessoa de 40 anos, era uma tia, assim, ela se vestia como tia, assim, ó, tia mesmo, né, se vestia como tia, ela não fazia nada, era uma pessoa que no rosto dela, na expressão dela, já estava uma pessoa cansada, né. E a gente não escutava falar de pessoas que estão ali beirando os 100 anos. Hoje em dia, uma pessoa de 40 está na melhor fase da vida dela, né. E quantas pessoas que a gente conhece que está beirando ali os 100 anos. Então quantos: "Ah, o meu avô está com 95 anos. Ah, meu avô morreu com 99 anos". Então a gente tem que pensar que o viver muito hoje, ele é uma realidade. É uma realidade e a questão é justamente aonde as nossas profissões se entrelaçam, porque é o assunto de finanças e saúde mental. Porque quando a gente envelhece, o que a gente precisa? Dinheiro para poder aproveitar. E sinto muito aqui quebrar a ilusão de quem fala: ai, não, vamos viver, vai dar tudo certo. Ah, não, a gente precisa sim de dinheiro e não dá para ser feliz sem ele, desculpa, sabe? Não dá para você ser feliz se você não tem o que comer. Não dá Exatamente. para você ser feliz se você não consegue ter os seus hobbies. E eu não estou falando, claro, cada um precisa talvez de um nível Dentro financeiro da para sua ser proporção, feliz, dentro da sua proporção, dentro da vida que ela o que deseja. é ser feliz para ela, né. Exato, mas todo mundo precisa daquele mínimo, porque
eu acredito não, eu posso falar que eu tenho certeza como psiquiatra, pelo que eu vejo no meu consultório, ninguém que não sabe se amanhã vai ter dinheiro para pagar o aluguel e para comer é feliz. A pessoa pode fazer uma casca aqui que ela é feliz. Sim, mas por dentro. Mas né? por dentro ela tá ansiosa, ela não tá dormindo, ela tá sempre apreensiva. Então, quebra essa romantização. Então, a gente precisa do financeiro e precisa da nossa saúde mental em dia. E as pessoas não veem ainda a saúde mental como algo preventivo. As pessoas vão no dermato cuidar da pele para não ter ruga, mas ninguém vai no psiquiatra para, nossa, quero ver se minha saúde mental está em dia, quero fazer uma terapia para autoconhecimento, pô, quero aprender a fazer um mindfulness, respirar, meditar, aprender a parar minha mente, isso vai me trazer qualidade de vida. Não, as pessoas esperam estar ali, ó, no bico, tá ali, doente, tendo sintoma físico, depressivo, e vai lá só buscar remédio. Então, o mais interessante da nossa profissão, e eu acredito que o que mais nós queremos trazer aqui para vocês no podcast, é a questão das nossas profissões interlaçadas, mas o quanto elas entram na prevenção e para a gente ter uma qualidade de vida legal. E nós somos pessoas que estamos aqui falando isso porque a gente pode falar. E por isso que essa mescla aqui do podcast que a gente está falando até agora. Porque a gente tem qualidade de vida, a gente viaja, a gente treina, a gente conversa, a gente come de tudo, temos dietas saudáveis, mas de vez em quando uma porcaria, né, Tati? Até no meu perfil comportamental, para mim, para qualquer pessoa que vai dar alguma opinião na minha vida, primeiro ela tem que fazer aquilo que ela está falando. Então, você é o exemplo daquilo que você está falando? Então, eu sempre parto desse princípio, né? E se você não faz isso, então você não pode dar opinião, né? E eu posto isso com frequência nas minhas redes sociais, porque isso é uma das coisas também que nós temos muito em comum, né, amiga? Nós duas nos conectamos porque nós vimos essa sinceridade uma na outra, independente da personalidade, e a gente só aceita pessoas que estão ali, né, que realmente fazem aquilo que estão pregando. Estão alinhadas, né? Estão realmente alinhadas. E, no fim das contas, essa questão das nossas profissões, finanças, saúde mental, é a base de tudo. Exatamente. E aí eu até penso, né, hoje, se uma pessoa pudesse fazer uma reflexão de quais são os sinais que ela teria para buscar. Porque, na verdade, hoje o que a gente faz? A gente dá um acompanhamento, um direcionamento para que ela chegue naquele ponto que ela deseja de forma mais rápida. Né? Isso tanto no meu negócio quanto no seu. Então, é isso, a gente dá um direcionamento. Se eu pudesse colocar assim, quais são as coisas ou os itens que ela deveria prestar atenção, do tipo, estou indo pelo caminho errado. Se eu pudesse enumerar algumas, seriam quando a pessoa tem aquela sensação que só trabalha para pagar as contas. Sabe aquilo que o dinheiro ele nunca sobra no final do mês? É a famosa corrida dos ratos. Então, a pessoa ela tem isso aqui, fala, nossa, eu só trabalho para pagar as contas. Mesmo que ela tenha um lazer no meio, o lazer está dentro do cartão de crédito, onde ela não tem controle nenhum. Então, ela está sempre correndo tem ditado, correndo atrás do rabo. E vai falar, não tem como ter saúde mental assim, não é? Não, pelo menos a pessoa não deveria. Em algum momento essa conta vai chegar. Porque, inclusive, é um padrão, né, do ser humano. Ele vai fazendo o quê? Compras ali no cartão de crédito, vai parcelando tudo. O problema não é a parcela alta que ele tem, são microparcelas que ele tem todos os meses que vão se acumulando ao longo do ano e essa conta ela vai chegar. Não, e é muito simples. As pessoas não fazem. Se for perguntar, quem aí faz uma planilha? Quem tem planilha dos gastos pessoais? Ninguém faz. Então, estamos falando aqui de algo super importante, que é a saúde financeira, e ninguém cuida. Estamos falando de algo super importante, que é a saúde mental, que é o seu emocional, que é a base dos seus relacionamentos, que é a base da sua vida, e ninguém cuida. É muito difícil isso, né, Tati? E aí, até no consultório hoje, Mayra, porque se eu olhar a sua trajetória, né? A Mayra, há um tempo atrás, você era uma pessoa que não mostrava tanto esse seu lado PJ, né? A doutora Mayra, era só a Mayra amiga, então não mostrava a doutora Mayra. Em que ponto que você falou assim, eu preciso ter um tratamento diferente com os meus pacientes para que eles cheguem nesse ponto de uma maneira mais rápida? Que momento você teve esse é o melhor caminho para ele? Dentro hoje do programa que você tem de acompanhamento? Na verdade, essa questão dos programas de acompanhamento, ele veio muito com essa necessidade de mudar
né, depois do acidente mesmo, eu vi que eu queria oferecer um pouco mais, né, até para quem me segue lá no Instagram viu toda a história que eu postei, e eu falei: "Bom, eu quero estar mais próxima dos pacientes". E foi, na verdade, ao longo de toda a minha experiência clínica. Eu sempre tive essa ideia de qualidade de vida, porque eu sempre fui aquela pessoa um pouco fora da curva, né? Um pouco fora da casinha, assim. As pessoas falam, ai, fez cursinho para medicina. Nossa, não dava tempo de nada. Nossa, engordei, não sei o quê. Eu fazia cursinho integral para medicina. Das 7 às 7 eu treinava, eu sempre fiz as minhas coisas. Então, sempre priorizei a minha qualidade de vida. E eu nem sabia que eu ia ser psiquiatra naquela época. Desde criança eu tinha essa certeza que eu queria ser médica, mas eu entrei na faculdade para fazer cirúrgica. Depois, no 4º ano que eu me apaixonei por psiquiatria e falei, é isso. E talvez, inclusive, por isso, porque ali eu enxerguei a chance de mudar a vida das pessoas como um todo e entrar nessa qualidade de vida, porque eu quero que as pessoas tenham a qualidade de vida que eu tenho. Porque você faz isso, né? Exatamente. Eu faço isso na minha vida e eu quero oferecer. E aí todos os meus planos de acompanhamento, eles vêm disso. Tanto que são os meus profissionais. Né? A minha instrutora de Mindfulness que eu coloco lá para os meus pacientes é o meu personal trainer que eu ponho para os meus pacientes. É a nossa amiga Nath, que é a nossa nutricionista que eu coloco para os meus pacientes. É a psicóloga que eu confio cuidado da minha família, que faz terapia com ela que eu ofereço para os meus pacientes. É a neuropsicóloga que eu confio, que eu sei quanto estudou, que eu discuto os casos que eu coloco ali. A farmacogenética eu já fiz o meu exame. Então, eu acho que veio dessa vontade de oferecer para as pessoas o que eu vivo. E eu sei que eu sou uma pessoa feliz. E qual que é a diferença de uma pessoa que que passa por uma consulta, mas você direciona, porque a opção é dela de fazer ou não, né? Mas qual que é a diferença do resultado da pessoa que só faz uma consulta da medicina, né, com um psiquiatra, e a pessoa que tem esse acompanhamento ao longo do tempo? Não, isso é completamente diferente, inclusive que a gente conversou, uma das ideias, né, dos próximos episódios do podcast é trazer, né, 2 pacientes aqui para a gente debater sobre isso, porque a pessoa que só se baseia em medicação é essa pessoa que você está falando aí, é a pessoa que está aqui, ó, gastando aqui, aparecendo uma coisa para a sociedade e não está olhando a conta do cartão de crédito. É exatamente essa pessoa do consultório que está lá só tomando remédio. Ela está lá tomando remedinho e, não, doutora, tá tudo bem, amanhã eu vou buscar terapia, me manda encaminhamento, tudo. E ela tá, na verdade, ela tá se arrastando. E o que eu falo com constância na minha rede social, só não estar ruim é o suficiente para você? Então, eu busco essa excelência nos meus pacientes hoje. Fora que quando a pessoa tá ruim, ela não é só ela que tá ruim, né? Isso vai em todo mundo que tá em torno dela. Então, na família, no trabalho, e começa a ser um efeito dominó. O efeito dominó, inclusive nas finanças. Exatamente. Porque aí a pessoa chega no meu consultório e fala, ai, doutora, mas fazer esse plano de acompanhamento, de repente... Porque, gente, profissional bom custa caro. Vamos lá, a gente tá aqui nesse podcast para rasgar o verbo do que eu não posso falar no consultório. Verdade. Né? Então, assim, você quer uma boa médica? Custa caro. Você quer um bom instrutor de yoga? Custa caro. Você quer um personal trainer bom? Custa caro. É porque você fez um investimento para estudar. Exato. E eu acho muito maluco as pessoas não pensarem nisso. Porque, na verdade, assim, todo mundo estuda, se especializa para quê? Para ganhar mais. Eu quero ser bom o suficiente para poder ganhar mais. E aí você quer um profissional de excelência, mas você não quer pagar por isso. Né? E aí a pessoa, ai, não, mas é muito caro, eu não posso. Só que a pessoa não percebe que é isso, dinheiro gera dinheiro. Sim. Isso quando a gente fala de saúde também. Você investe mais na sua saúde, você vai fazer um programa legal de nutrição, de realmente de autoconhecimento, não com uma psicóloga que vai ficar lá meia hora ali Cansada, no convênio, né? Cansada, quase dormindo na sua sessão, ou uma pessoa que realmente vai te dar feedback, que vai te mandar mensagem, tá toda semana, tá empenhada em fazer as coisas com você. Então, é isso, eu quero oferecer isso para quem quiser. Buscar excelência para a pessoa no resultado que ela vai ter final, né? Buscar excelência. E isso custa, e é essa chave que a gente vem virando ao longo de tudo. Até porque, se a pessoa não resolver a saúde mental, se ela não estiver bem, ela nunca vai resolver o problema financeiro dela. Sim. Porque vamos combinar, eu e a Tati, nós estamos aqui hoje só porque a gente realmente olhou uma para a outra e falou, vamos gravar nosso podcast. Isso aqui custa dinheiro, gente. Né? Não é um absurdo aqui gravar um podcast, mas isso aqui custa dinheiro. E não só isso, é um investimento financeiro e de tempo também, né? Então, quanto você está disposto a mudar aquele cenário? E o que você está disposto a fazer por você
para que esse cenário mude para melhor, né? E isso em qualquer área da vida, seja na área das finanças, você está reclamando aí, tá sem dinheiro, mas o que você está fazendo? O que você está buscando de ajuda? Você está estudando para pensar o que você pode fazer para melhorar essa sua situação? Mesmo se, não tenho tempo de estudar, tá, mas então você poderia contratar alguém que vai te dar um direcionamento e fazer esse acompanhamento para que você possa atingir esse objetivo. Exatamente. E essa questão mesmo de você investir, de você poder investir também nos seus sonhos, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é investir num sonho, é investir em algo que a gente tinha. Por quê? Porque nós somos pessoas que fazemos aquilo que a gente está aqui pregando. Nós cuidamos das finanças, a Tati cuida das dela e das minhas. Eu cuido da saúde mental, estou sempre ali para as minhas amigas também. Verdade. Quando elas precisam. Nós cuidamos da nossa saúde mental, sem preconceito, cuidamos das nossas finanças. E hoje nós estamos aqui, 40 a mais. Então, estamos ficando mais velhas, podemos falar senhoras da meia-idade, talvez, né? Às vezes a idade bate, mas também. Mas podendo realizar nossos sonhos, podendo bancar isso, tirando sonhos da gaveta, em fase de grande crescimento profissional, empresárias, e sem perder essa questão também, enfim, do despojado. Isso é muito importante, então eu acho que isso é uma coisa que a gente quer passar aqui. Sim. Inclusive essa questão que você falou, né, de realizações, eu vejo assim até na minha trajetória de vida, né, como eu falei, eu tive a necessidade de me planejar financeiramente para eu poder conquistar as minhas coisas, seja ela comprar meu apartamento, casar, eu poder escolher as coisas que eu quero comprar, porque durante uma grande parte da minha infância eu não podia escolher nada. Eu só ganhava de doação as coisas. Eu tenho ainda alguns traumas. Depois a gente pode conversar sobre isso também. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha ganho uma bicicleta que ela era azul. E naquela época, eu morria de vergonha de andar com bicicleta azul, mas era o que eu tinha. E aí, minha mãe começava a me dar uma mesada. E eu guardava o dinheiro para poder comprar uma outra bicicleta. Então, eu sempre fui movida a isso. Eu tenho que conquistar, eu tenho que me organizar financeiramente para eu atingir determinado objetivo. E para mim, o não atingir esses objetivos era muito mais dolorido. Então, a dor de eu me organizar era menor do que a dor de eu não ter. Inclusive, em um momento recente, também eu passei por um momento onde eu me via com medo também. Né? Porque se fala, toda coisa que é diferente, o que sai da nossa rotina, traz aquela insegurança para a gente, né? E é isso, tá com medo? Vai com medo mesmo. É como a gente tava com medo, enfim, de iniciar aqui hoje, iniciando esse primeiro episódio de podcast. Eu lembro, agora você falando, Tati, eu lembro perfeitamente quando você fez essa fase de transição de carreira, né? Verdade. Isso dá medo. Eu tive um medo muito parecido também quando eu comecei meu consultório, né, particular, né? Então, o medo de quando você se forma, lá, meu primeiro plantão de emergência, meu CRM, né, sou eu, e ao longo da carreira passa isso, e depois a fase do meu consultório, e agora essa nova fase de empreender mais, de empreendedora, de estar escrevendo meu livro. É um risco calculado, né? É um risco calculado, mas você é uma pessoa que enfrenta muito bem os seus medos, justamente por isso. A sua saúde mental e emocional, ela tá sempre em dia. Você nunca teve medo de procurar, pelo menos, isso que a gente fala, apesar de mais introvertida ou mais fechada, nem medo, nem preconceito, não é, amiga? Exato. De procurar quando você precisou. Exato. É claro que às vezes a gente pode demorar um pouquinho mais para tomar essa decisão, né? Acho que é importante a gente ter essa consciência que sozinho a gente vai demorar muito mais para chegar num determinado objetivo, seja financeiro, psicológico, mental, né, de vida, do que quando a gente tem um direcionamento de uma pessoa que estudou para aquilo e ela sabe o que está falando. Então, você quer fazer sozinho, se você conseguir, você vai demorar mais, ou você prefere ter alguém do seu lado? E, inclusive, eu acredito muito que nesse momento também as amizades, as pessoas que você tem por perto, elas são muito ricas para te dar essa impulsão também, né? Inclusive, gente, se eu fosse fazer esse podcast aqui sozinha, sabe quando ele ia sair? Nunca! Isso é fato, né? A Tati sabe, eu tenho esse perfil executadora, né? Eu realmente também, todas essas mudanças aí que eu tenho feito no consultório, com todos os processos, estudos, enfim, que a gente vem fazendo, é isso, falou, já tô fazendo, já tô aplicando. Vamos começar o podcast. Já vamos pesquisar, já tô aqui, já comecei a escrever o roteiro. Em uma semana...
Inclusive, hoje, a gente tinha um roteiro. Falhamos miseravelmente em seguir esse roteiro, não é mesmo, amiga? Exato, mas a ideia é essa, né? Eu acho que até para os próximos podcasts, né? E a pessoa que, para ela ver os próximos, o que eu penso, né? A ideia é a gente trazer uma pessoa aqui. Essa pessoa ela pode ser famosa, conhecida ou não, mas ela ser uma pessoa que... Qual que é o saldo mental que a gente vai sair depois no final desse podcast? Qual que é a reflexão que vai ficar? O que eu tenho que fazer? O que vai deixar pensando a respeito disso? Tanto que a gente estava com dúvida no nome, tá? Ou era muito conteúdo, e aí do nada veio o saldo mental. O saldo mental. Que casou muito bem, embora o muito conteúdo ia ser ótimo também. O muito conteúdo vocês já viram que faz muito sentido. E essa ideia do saldo mental, quem também aí me segue nas redes sociais sabe que parte do que eu escrevo, né? A Tati eu sei que me segue, ela inclusive foi uma das pessoas, amiga, posta esse texto aí no feed pra gente poder repostar. Eu tenho esse hábito de postar texto sempre com uma provocação final. E aí que veio essa ideia do saldo mental, né? No final de cada episódio aqui, nós queremos deixar qual é o saldo mental dessa conversa. E já até pedindo licença aqui, atropelando um pouco a Tati, qual é o saldo mental que a gente deixaria dessa conversa hoje? Para mim envelhecer é o que acontece quando tudo dá certo. As pessoas pensam em envelhecer, né, com medo, como coisa ruim, pensam nas limitações, mas a verdade, eu posso falar isso pela minha experiência, pelo que eu vivi, envelhecer é o que acontece com a gente quando tudo dá certo, deu tudo certo, a gente teve saúde, a gente passou, a gente viveu e a gente envelheceu. E o que a gente vai fazer para aproveitar esse certo? O que a gente vai fazer para aproveitar quando chegar lá? Se eu pudesse colocar aqui nesse episódio, o que eu tiraria do saldo mental? Uma reflexão seria, a nossa vida hoje, ela não é 1 mais 1 mais 1 mais 1. Não, ela é 1 mais 1, menos 5, mais 6. Então, ela não é linear. Se você pudesse colocar assim, qual seria o saldo mental hoje? Que o direcionamento, ele faz muita diferença. Seja o direcionamento de ter um profissional específico para cuidar das suas finanças, um direcionamento, muitas vezes até um direcionamento de carreira. Quando você quer fazer uma transição de carreira, o que você faz? Você conversa com pessoas que estão naquele determinado mercado para você saber ter um direcionamento. Né? Então, se pudesse colocar qual que seria o saldo mental hoje, você sempre tem um direcionamento para onde você quer chegar. Porque quando a gente não tem direção, qualquer lugar serve, né? E você vê, mais uma vez, como nós somos complementares. Então, eu acho que a gente pode finalizar aqui colocando o saldo mental. Tenha um direcionamento. Porque envelhecer é o que acontece quando tudo dá certo. Busca um direcionamento para que o seu dê certo. E aí, aproveitando, para você que está assistindo aqui o podcast, não se esqueça de se inscrever, tá? E aproveitando também, Mayra, como as pessoas te acham nas redes sociais aí? Aqui a gente deixou, aqui vamos deixar no fundo, _Mayra Stefanini. Pode seguir também agora com as minhas redes sociais abertas. Estou postando bastante texto, bastante coisa de consultório. Vou postando lá sobre os nossos novos episódios de podcast, sobre a questão do meu livro que está no forninho, está quase saindo. Estou ansiosa. Então é isso, segue a gente, inscreve aqui no podcast, segue a gente no Instagram. Os amigos, obrigação. Os demais, entra na minha listinha. E também para quem quer me seguir, não me segue ainda, vamos fortalecer a amizade, hein, gente? @Tati Mirachi, mas fala Miraki, tá? Mas CH no final, lá no Instagram. E vocês estão convidados para assistir o próximo episódio do Saldo Mental. O próximo episódio, nós vamos novamente fazer um roteiro que provavelmente... A gente não vai seguir. Não iremos seguir, mas estaremos aqui falando mais um pouquinho com vocês desse mundo inusitado de finanças e saúde mental, que as pessoas acham que dá para separar, mas não dá, porque o que você pensa muda o que você ganha, e o que você ganha muda o que você pensa. Uau, tem que estar no livro, hein? Ah, viu só? Acha que é só a Tati aqui, a rainha do merchan? Tchau, tchau, gente. Tchau, até semana gente. que vem. Até.